Vampigami lançou, e nesse episódio a gente teve a Rose e a Juleyka. A gente teve o Prim, e a gente teve a Layla fazendo um plano, assim, inteligentíssimo. Então, assim, é sobre tudo isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes disso, oi, aqui é o canal Ela Fatam, onde eu faço análise de episódios, análise de personagens, teorias e tudo de Miraculous. Então, se você gosta do desenho, se inscreve no canal, dá like no vídeo e bora começar a falar de Vampigami. O episódio começa com a Rose e a Juleyka no salão, e eles colocando uma peruca ali na Rose. E a Rose pergunta pra Juleyka o que ela acha dela colocar um lacinho rosa no cabelo. E a Juleyka elogia ela, falando que ela já é tão linda que ela não sabe se o coração dela vai aguentar ver a Rose assim. Gente, que bonitinha as duas, sabe? Meu coração que não aguenta ver as duas assim. Muito fofas. Mas enfim, a Rose ela agradece a Juleyka por estar sempre ali presente com ela. Merci d'être toujours là pour moi, Jules. E o episódio já começou assim, gente, e eu já comecei não aguentando, porque eu amo essas duas. Mas aí corta pra Marinette chegando na mansão logo de manhã cedo, e a Natalie não aguentando mais a situação da Marinette indo lá todo dia de manhã. Toi aussi, tu m'as manqué. Vous vous êtes vus à l'école hier. E eu entendo muito bem a Natalie, tá? E chega uma carta pro Adrian, dos avós dele, pra assistir um musical de terror de vampiros, que vai ser a única exibição do mundo pra comemorar os 50 anos desse musical. E é um espetáculo onde a plateia interage com o filme, assustando os outros. Eles têm pistola de água pra quando chover no filme eles atirarem água ali uns nos outros. E jogam origamis quando os morcegos estão voando. E se beijam quando os dois heróis do filme declaram seu amor um ali pelo outro. Inclusive foi assim que teve o primeiro beijo dos avós do Adrian. J'ai dit, oh, croque-moi, grand fou. E assim, gente, como eu não tinha canal na época que lançou Lobby a Voz, eu vou dar minha opinião aqui sobre os avós do Adrian, tá? Eu amo esses dois. Eu acho eles muito fofos. Sabe, muito bonitinho eles convidando o Adrian e a Marinette pra ir assistir esse espetáculo. A Natalie complementa dizendo que eles precisam ir fantasiados de vampiros. E ela dá uma disfarçada ali, mas ela já foi nesse espetáculo também. Mas o Adrian acaba falando que é melhor eles não irem, porque a Marinette não gosta de filmes de terror. Mas a Marinette, ela fala que ela agora passou a gostar de filmes de terror. Mentindo, né? Ela morre de medo de filmes de terror. Inclusive, eu achei muito bonitinho que o Adrian fala que ele nunca assistiu filme de terror. E que ele acha que deve ser divertido. E que ele quer descobrir isso com ela. O Adrian é muito precioso, gente. A carinha dele quando os avós começam a falar sobre o filme. Muito bonitinho. A Marinette fala pra Alia, nisso do cinema, né, que ela vai mesmo sem estar com vontade de ir. E a Alia diz que ela não precisa ver o filme se ela não quiser ver. Só que a Marinette fica insegura, porque ela tem medo de que o Adrian perceba que eles não gostam de todas as mesmas coisas. E assim termine o relacionamento com ela. Inclusive, a Trix, ela acaba colocando lenha na fogueira, porque ela diz que a Marinette tem duas opções, né? Ou ela vai, ou se ela não for, o Adrian termina com ela. E assim, gente, a Trix, ela tem uma personalidade que, assim, que eu acho que tem muito mais a ver com a Layla do que com a própria Alia, sabe? Pra mim, esse Kwame nasceu pra ser da Volpina. Desculpa aí, fãs da Trix, mas é isso que eu sinto sobre ela. Inclusive, eu amo esse Kwame, tá? Por causa disso. Mas a Alia diz que os casais não precisam fazer tudo juntos e diz pra Marinette ser sincera com o Adrian. E ela diz que a Alia tá certa, mas ela ignora completamente depois. Até porque no almoço ela fala pra todo mundo ali que ela e o Adrian vão assistir o filme de terror, de musical, de vampiros. E a Rosie diz que ela queria levar a Juleyka pra assistir com ela, mas que os ingressos acabaram assim, muito rápido, e ela não conseguiu os ingressos. E a Alia dá uma jogadinha ali pra Marinette, porque ela diz que quem dera tivesse alguém ali que ela conhecesse, que tá com os ingressos, mas tá sem vontade de ir. E assim, a Alia foi grandona aqui, tá? Não gosto de elogiar a Alia, porque eu não gosto desse personagem. Mas aqui ela foi grande, tá? Aí, do nada, chega o Prim cantando. Assim, fazendo um número musical. Et je vous dis encore merci. E assim, gente, é impossível de eu não amar esse personagem. Eu amo o Prim. De verdade, gente, achei um ícone. Ele cantando, sabe? Ai, tudo pra mim. Eu amei muito o Prim, tá? Inclusive, eu não sei nem se eu tô falando o nome dele certo, mas acho que fala Prim. Ele senta ali, né, pra almoçar com o pessoal, e a Rosie fala pra ele que a Marinette e o Adrian conseguiram os ingressos pra ir assistir o espetáculo. E o Prim comenta que ele também queria muito ir,
E eles reproduzem aquela cena do filme, em que os heróis revelam que amam um ao outro. Belle canine, tu sais. Croque-moi, grand fou. E a Juleika já se mostra estar incomodada com isso, com essa interação aí dos dois. O Prim faz um origami de morcego pra Rose, por causa do filme, né? E o Nelson percebe que a Juleika tá incomodada e os meninos vão lá encher o saco deles de novo. Dessa vez eles estão falando que o Prim ama a Rose e ficam lá enchendo o saco, né? O pessoal vai brigar com eles. Inclusive tem uma cena ali da Zoe que ela vai impedir eles, só que o Ray ameaça a Zoe de novo. Mas é sério, eu preciso saber o que a Zoe fez em Nova York. Mas voltando, o pessoal vai ali impedir eles. Só que o Nelson vê que a Juleika tá muito incomodada e ele faz um plano ali, onde ele finge que se arrependeu e ele pergunta o que ele pode fazer pra melhorar. O Adrian fala que é pra eles pedirem desculpa. O Nelson, seguindo o próprio plano, vai falar com o Prim e, em forma de pedir desculpa, ele entrega 2 ingressos pro Prim. E fala pro Prim não falar que foi ele que deu os ingressos e que assim ele pode chamar qualquer amigo ou melhor, princesa, no caso a Rose, pro Prim ali convidar pra ir no cinema juntos. E esse é o plano do Nelson, né? Assim a Juleika ficaria incomodada. O Prim chama a Rose pra ir no espetáculo com ele e ela aceita, só que ela se lembra da Juleika, né? E o Prim fala que a Rose não pode ir sem a princesa dela e oferece o ingresso dele pra Juleika. O que eu achei muito fofinho, gente. De verdade, eu amei muito o Prim. Mas a Juleika não aceita o ingresso e que eles se combinam. A Rose percebe que a Juleika tá triste e pergunta isso pra ela. E a Juleika diz que não, e que se a Rose estiver feliz, ela também tá feliz. Enquanto isso, o Nelson e os meninos estão ali observando, e o Nelson tá ficando feliz porque ele tá vendo que o plano dele tá dando certo. A Juleika faz maquiagem em todo mundo ali, e eles vão pro cinema, e a Juleika volta pra casa triste, e liga pro Luca. E o Luca tá sempre na praia, né? Ou ele tá sempre lá, ou ele sempre se arruma pra quando alguém vai ligar pra ele. Mas ela pergunta pro Luca o porquê que ele não tá ali do lado dela e que agora que eles estão longe um do outro, nada é como antes. Que antes eles contavam tudo um pro outro, mas que agora ela tá sozinha. O Luca diz pra Juleika que ela não tá sozinha e que ela tem a Rose. Só que a Juleika ela fala que se um dia a Rose acabar deixando ela igual o Luca fez, e se algum dia ela encontrar alguém melhor, alguém que seja como ela, que ela pode compartilhar tudo com essa pessoa. Pour le moment, mais elle pourrait me quitter, comme toi. O Luca fala pra Juleika que ela tá se preocupando à toa, só que ela responde o Luca falando que ele não sabe porque ele não tá lá, e que a única pessoa com quem ela pode contar é com ela mesma. E ela desliga a ligação. E eu não preciso nem dizer que eu amei muito essa cena. E eu amei ver esse lado da Juleika, o que ela achou do Luca ter ido pro Brasil e como ela tá se sentindo agora. Amei muito que eles deram espaço pra isso. E como a gente não teve transformação do Vaipirion, nem da Purple Tigress e também da Piguela, e também não teve muita conclusão disso do look da Juleika ainda nesse episódio, né? Eu acho bem provável que nessa temporada ainda a gente vai ver o Luca voltando pra Paris, e não pra morar, mas tipo assim, só pra dar uma passadinha. E a gente vai ver mais interação do Luca e da Juleika. E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque eu amo muito ver esses dois. O pessoal tá lá no cinema, e a Layla chega trancando a saída do cinema e fica lá dentro, onde ela pega o celular e vê uma câmera que ela colocou no banheiro. O espetáculo começa, mas o Luca liga pra Rose e pergunta se aconteceu alguma coisa entre ela e a Juleika. E eu amei ver a interação desses dois, tá? Amei esse detalhe que o Luca ligou pra Rose. E a Rose decide ir embora pra ver a Juleika. E a Marinette vai atrás dela. E ela finalmente fala pro Adrian que ela não gosta de filmes de terror. E ela fala do medo que ela tem de perder o Adrian, tudo isso que a gente já sabe. E o Adrian acaba falando que a única coisa que poderia decepcionar ele é a Marinette sentir que ela não pode ser honesta com ele. E se forçar a fazer algo que ela não quer só pra agradar ele. Nem te conto, Adrian. Enfim, depois disso tudo, o Prim ele se sente culpado e a Layla acumatiza ele. A Marinette vai pro banheiro pra se transformar, só que a Tiki acaba vendo que tem uma câmera ali dentro e avisa pra Marinette e ela finge normalidade. C'est comme si tu avais peur de la comatiser et que t'étais juste venu te cacher.
Outra vez que a Layla foi muito inteligente, mas ela perdeu ali por pura sorte, né? Coitada. Mas é isso. O Cat Noir aparece e destranca a saída do cinema. Todo mundo sai, inclusive a Marinette, que também sai correndo, e a Layla vai correndo atrás da Marinette. Só que ela não acha a Mari. E a Marinette percebe que provavelmente tudo isso fazia parte do plano do novo portador da borboleta, e assim ela se transforma em Ladybug e vai ali pra batalha. Ela chama Purple Tigress e a Pigella pra ajudar ali na batalha, e nisso a Pigella joga o poder dela no Prim, e esse é o desejo dele. E assim eles ganham do Akumatizado. A Ladybug diz pro Prim que ele pode dançar sozinho ou com outra pessoa no mesmo grupo, mas que outras pessoas podem só não querer dançar e tá tudo bem também. E isso que a Ladybug falou, achei muito interessante, justamente por conta do desejo do Prim. Que eu não sei qual foi a interpretação de vocês, mas eu entendi que ele queria dançar com a Rose, né? E me passou muito a impressão de que ele de fato gosta da Rose. O que não tem nenhum problema, até porque a gente não escolhe de quem a gente gosta. E ele respeita muito também o relacionamento da Rose e da Zuleika, mas eu achei interessante. E eu vi que outras pessoas também interpretaram dessa maneira, e eu quero saber de vocês. Mas de qualquer forma, achei muito bonitinho, tá? Todo mundo vai embora e a Ladybug avisa pro Cat Noir que o novo portador da borboleta não tá tentando derrubar eles, usando os vilões akumatizados pra lutar com eles, e sim descobrindo a identidade real deles. E ela avisa que estão espionando eles, e que é para os dois ficarem alerta. Sur nos gardes. Tu peux compter sur moi. Achei muito legal isso daqui, tá? Da Marinette ter esse insight. Mas pra ser bem sincera, gente, eu não avisaria só pro Cat Noir não, tá? Eu ia fazer toda uma reunião, ia chamar todo mundo pra falar isso e mandar todo mundo ficar em alerta. Mas de qualquer jeito, amei essa cena. O Prim tenta dar o ingresso dele pra Zuleika, falando que ele não queria trazer problema pro relacionamento das duas. Só que a Zuleika acaba falando que ela não tá chateada com o Prim, e sim com ela mesma. Porque ela sente que como o Prim e a Rose gostam do mesmo filme, eles dois combinam mais do que as duas juntas. E ela não podia estar mais errada, né? Todo mundo sabe que toda gótica tem a sua colorida, e que a Zuleika tem medo de perder a Rose, mas que ela vai tentar superar esse medo. E a Rose diz que só porque elas não fazem tudo juntas, não significa que elas não se amem. E que não tem ninguém que ela ame mais do que a Zuleika. Il n'y a personne que j'aime plus que toi, Jules. Muito lindas, né, gente? Eu vou falar a verdade, eu amo muito essas duas. Eu perco tudo com esses quatro. Felioco, Marcaniel, Mariquette e Julie Rose. É a perdição pra mim. Meu coração simplesmente não aguenta. A Marinette dá o ingresso dela pra Zuleika. Aí, no caso, vai a Zuleika, o Adrian, a Rose e o Prim, e os avós do Adrian, assistir o filme. E tem a cena final, que é a Layla olhando pra Marinette e conversando com a Tsurugi, falando que a Ladybug só pode ser a Marinette. E a Tsurugi fala que se a Ladybug fosse a Marinette, ela teria se transformado na hora, naquela parte ali do banheiro. Mas a Layla tá acreditando mesmo de que a Marinette é a Ladybug. E a Tsurugi diz que a Layla tem que procurar mais pistas. E nisso, a Layla entra no Tatsu e fala pra ele levá-la pra casa. Tatsu, à la maison. Bem íntima da Tsurugi, né? Parece até mãe e filha. Vai vir essa teoria, tá, gente? Já fiz o roteiro dela. É que é um vídeo mais complexo pra mim fazer e eu demoro editando. Mas vai vir, tá? Prometo pra vocês. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio. E eu amei muito esse episódio. De verdade, gente, não teve um episódio nessa temporada que eu não gostei. E eu tô amando muito isso, tá? Gostei muito de ver a Zuleika e a Rose juntas. Amei o Prim. E a Layla foi muito perfeita, né? Então, assim, tô muito feliz com esse episódio e quero saber o que vocês acharam desse episódio. Me conta aqui embaixo que eu quero saber e até o próximo vídeo. Beijos e tchau!